Pai do Senhor Jesus, aos irmãos aqui presentes, é com muita alegria estar aqui hoje, é um desafio para mim, e uma alegria pelo convite que o pastor fez, te agradeço, pelo convite e pelo crédito, te agradeço de coração. Amados, como nós estamos dando um passeio aí pelo livro de Gênesis, vou dar continuidade. Estarei falando mais um pouquinho a respeito de Abraão. Vocês têm visto aí os nossos irmãos, né? Falando de Abraão para vocês. E foi separado também um pedacinho do Gênesis 24, do primeiro versículo até o 9. Como bem falou o pastor, que Deus possa falar o coração de cada irmão que aqui está, não só através daquilo que Deus colocou no meu coração, mas principalmente pela palavra. E se possível for, se os irmãos puderem, estar sempre fazendo o devocional também em casa, né, de todos os textos que estão sendo lidos aqui, também vocês irão crescer bastante. Eu tenho acompanhado os irmãos aqui presente ou pela internet, tem sido uma bênção conhecer um pouco mais do livro de Gênesis e também da história de Abraão. Então, convido os irmãos a ler juntamente comigo o livro de Gênesis 24, do 1 ao 9. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os que habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra onde saíste. O 6. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Amados, a Gênesis 24 inicia trazendo a idade já avançada de Abraão, e neste momento da história de Abraão, em particular, ele já não contava mais com a sua esposa Sara. Capítulo anterior, 23, ali está trazendo ali a morte de Sara. Então, neste momento aqui, Abraão já não estava contando com a sua esposa, para dar continuidade aí à sua vida. E também o seu filho já estava em casa, continuava em casa, Isaque. Isaque mais ou menos tinha os seus 40 anos de idade. E Abraão, ele não se pautou pela questão da sua idade, do seu cansaço, e ele sabia que existia mais coisas a serem feitas através da vida dele e para o seu filho também, por causa de uma palavra de Deus na vida dele. Então, Abraão, ele convoca o seu servo mais antigo da sua casa, que cuidava dos seus bens, e ali ele pediu ele para que ele fosse comissionado, né, a ir à sua terra para que encontrasse uma esposa para o seu filho Isaque. Abraão era um homem muito rico, vou trazer aqui um panorama breve aqui, era um homem rico, com muitos títulos, reconhecido por nós cristãos e por judeus como o pai da fé e amigo também de Deus. Entre essas qualificações aqui, ele precisava ajudar o seu filho a dar continuidade na palavra que Deus tinha dito para ele lá atrás.
Então aqui Abraão, ele se preocupa agora, neste exato momento, em auxiliar o seu filho a encontrar uma esposa, mas não através diretamente do filho, utilizando-se sim um servo. Este servo provavelmente pode ser Eliezer. Alguns teólogos, professores apontam para este nome, mas não vou entrar em detalhes. Aí fica uma questão, o diálogo deste texto aqui entre Abraão e o seu servo. Isaac não é convocado para a conversa, Isaac não é chamado se ele está aceitando ou não a ideia de um servo ir buscar uma esposa em vez dele. Interessante. Aí fica uma questão, seria Isaac incompetente para que ele conseguisse arrumar uma própria esposa? Eu vou explicar mais na frente. Por que chamar um servo e não chamar o próprio Isaac e dizer, filhos, você já está com 40 anos, já está na hora de você arrumar uma esposa? Não, isso não ocorreu. Ou ali naquela região onde Abraão estava, não era um lugar onde teria famílias santas o suficiente para que Deus aprovasse um casamento entre Isaac e alguma moça lá daquela região. Não é a questão também. Isaac, olhando para a estrutura de Isaac, estaria Isaac não pronto para casar? Difícil, né? Você olha para um homem de 40 anos de idade, um homem que andou com o pai da fé, um homem que herdaria riquezas, um homem que tem um pai com título maravilhoso. Dentre as casas, as famílias daquelas regiões, ou até da região de Abraão, qual família não aceitaria Isaac como um pretendente? Qual moça não aceitaria Isaac como um pretendente a namoro? Vou explicar isso para vocês. Amados, cuidados devem ser tomados entre os pais de rapazes e de moças. O que eu quero trazer aqui, uma parte prática para vocês, abrindo um parênteses. Você que está me assistindo aqui hoje, você que está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe de um jovem ou de uma pessoa que ainda não casou, mas ela está dentro da tua casa, você permitiria o seu rapaz ou a sua moça a casar ou se relacionar com o rapaz ou com a moça só porque ela está biologicamente pronta para casar? Você acharia que Deus estaria abençoando um casamento, um relacionamento só por causa dessa característica? Você permitiria um relacionamento do seu jovem, da sua jovem, só porque o rapaz ou a moça tem um capital, mas moralmente ela não está preparada para um relacionamento? Você permitiria? E o terceiro, você permitiria, pai, você permitiria, mãe, o seu filho, a sua filha se relacionar, se a fé daquela pessoa ainda te traz uma direção de dúvida? Guarda isso no coração. Quando um casamento não está no propósito de Deus, ele não está sendo direcionado para a glória de Deus, há outras intenções, dificilmente esse casamento ele vai ser fruto da bênção de Deus. Eu vou casar porque eu quero fazer a minha noiva feliz. Isso não é uma bênção de Deus. Eu vou casar porque a moça é bonita. Vou me dar bem. Não é um requisito de bênçãos de Deus. Ou vice-versa, se o rapaz também pensar desta forma. Como é importante o jovem cristão, o jovem crente, reconhecer que os seus pais são bênçãos de Deus em suas vidas e que seus pais são autoridades para auxiliar nas suas escolhas enquanto estão em casa, solteiros, morando com seus pais. As escolhas dos jovens sempre são difíceis. E os pais devem acompanhar esses jovens de perto, sendo rapaz, sendo moça.
Os pais não podem ser negligentes nesta fase da vida do jovem. Vocês vão entender por quê. Como é importante um crente crescer agora eu vou focar nos pais, nos homens, crescer com os seus filhos crescerem com pais firmados na palavra de Deus, pais ou homens que andam com Deus, trazendo aqui uma ideia que como Sara, ela não está participando aqui deste evento, eu vou trazer um foco mais no homem, no caso. Ter a confiança e o crédito em chegar para um pai e falar quais são seus sonhos e projetos, como deve ser a atitude de um pai neste exato momento que o seu jovem chega perto dele e traz um questionamento da vida, uma dúvida, ou um anseio, ou um desejo. Qual deve ser a postura deste pai? Neste momento, ele deve trazer total segurança ao seu jovem. Ele deve trazer total segurança em Deus, que ele vai ter respostas para auxiliar o seu filho ou a sua filha nas tomadas das decisões. Por que eu estou falando isso? Infelizmente, muitos homens cristãos, quando seus filhos chegam para eles trazendo, pai, eu quero namorar. Muitos homens fazem bullying, chacota e fazem dos seus filhos motivo de riso no círculo aonde eles estão ali, seja de amizades, seja dentro da igreja ou fora da igreja. E isso tem dado a esses jovens uma estrutura negativa de um homem cristão que deve aparelhar biblicamente esse jovem, chamar ele para perto, em vez de fazer um bullying, uma chacota, motivos de riso, direcioná-lo de forma correta, sendo biblicamente com autoridade. Isaac, por que eu estou falando isso? Isaac, no texto bíblico, em nenhum momento discordou do pai de ter ele acionado um servo para ir a uma cidade onde Isaac e Abraão nasceu para fazer uma escolha que deveria ser dele, foi feita através do pai e de um servo, ele não foi acionado. Por que Isaac ele não questionou? Por que Isaac não entra nesse diálogo aqui? Porque Isaac confiava na palavra que Deus direcionou a Abraão. E sabia que Abraão era autoridade, Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão era perfeito? Não era perfeito, amados. Mas Abraão, ele estava o quê? Crescendo na fé. Olhando para Abraão, a sua experiência de andar com Deus era maior do que a do próprio filho. O homem que é cristão, ele tem que trazer para os seus filhos e até mesmo para a sua esposa essa segurança, que você tem total segurança de andar com Deus e está auxiliando o seu filho nas tomadas de decisões, a esposa também. Assim somos nós, igualmente Abraão ali. A dedicação e a intimidade com Deus faz a diferença em um lar cristão. A fé sem obediência, ela naufraga o cidadão, ela naufraga o cristão. A fé e a obediência. Nesse exato momento que Abraão viu que era necessário, ele não sabia se estava perto da sua morte, ele tomou uma decisão. Isaac precisa estar casado. Abraão estava convicto na palavra de Deus que não seria o caso do seu filho retornar para a sua antiga cidade. Está no versículo 7. E também enviaria um anjo, ele sabia que Deus estaria auxiliando ele nessa tomada de decisão, porque foi dita por Deus. Então ele ajudaria a escolher a sua esposa, a esposa de Isaac. E os planos de Deus não podem ser frustrados pelo homem em suas ações individuais. Não deixe o seu filho naufragar, não deixe o seu filho fazer escolhas individuais, sem consultas a Deus,
sem consultas a você que é autoridade dentro de casa, e assumiram um compromisso que nem você aceita, que nem você está de acordo, pois perigos e riscos estão por vir. A dedicação deste homem pela fé e a obediência em colocar os planos de Deus em primeiro lugar, nos alcançou. O pai da fé, a fé de Abraão nos alcançou, porque pela fé nós somos salvos, pela fé somos justificados. As famílias que aqui estão hoje são abençoadas, porque Deus fez uma promessa a Abraão, que a descendência e as famílias da terra seriam abençoadas, e se cumpre em Jesus Cristo. Se cumpre em Jesus Cristo. Hoje somos famílias abençoadas, porque o projeto de Deus foi adiante e não parou. Abraão, com a sua idade avançada, ele tomou as decisões corretas, mesmo com a dúvida do seu servo, se aquilo ia dar certo ou não. Abraão sabia que Deus estava com ele. A questão da fé de Isaac, a questão de como que Isaac iria se comportar depois do casamento em diante, seria uma particularidade de Isaac. Assim somos nós, dedicados com um compromisso com Deus, em não desistir de sua palavra que opera em nós todos os dias. Os pais devem auxiliar os seus filhos, ajudar os seus filhos a tomarem uma decisão que seja ela totalmente bíblica. Se os homens não estão tomando essa decisão, se os homens não têm esse comportamento, a sobrecarga vai para a esposa. Se a esposa não consegue auxiliar, essa carga cai muitas das vezes em um pastor. Não que a gente deva negar o auxílio do pastor, mas, em primeiro lugar, são os pais, principalmente o homem, que deve dar esse pontapé inicial em dar esse auxílio aos seus filhos enquanto eles estão em casa. Antes de nascermos, Deus já tinha um propósito traçado sobre as nossas vidas. Eu e vocês nascemos por causa do propósito de Deus. E não foi o propósito que nasceu por causa de todos nós. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, principalmente ilumine a mente dos homens dessa igreja, daqueles que vão estar nos ouvindo, assistindo, e que possamos ser dedicados, que possamos ter experiências de crescimento pela fé nas Escrituras Sagradas, em oração, para que possamos nós, homens, auxiliar as nossas esposas e os nossos filhos nas tomadas de decisões. Aqui eu finalizo, eu peço ao Senhor que ajude a cada homem que aqui está a se comportarem de maneira coerente e com autoridade, para que os nossos filhos, como Isaac, não precisam questionar aquilo que a gente está fazendo para auxiliá-los na fé. Porque os nossos filhos vão olhar para nós e vão ter a total certeza, a segurança que nós estamos andando com Deus e nós estamos dando o suporte na fé que eles ainda precisam, para que eles possam aprender a andar com Deus também e ter as suas experiências com Deus. Aqui eu finalizo, eu agradeço pela oportunidade. Posso orar, pastor? Posso? Então quero orar principalmente por esses jovens, esses rapazes, essas mocinhas, que ainda estão dependentes total dos seus pais, da sua autoridade, e que precisam aprender a respeitar essa autoridade que Deus deu a estes casais, para que eles aprendam a ser orientados, a respeitar essa orientação que vem dos pais, a não questionar, a não duvidar, para que vocês não busquem fora da igreja ou fora de casa o que devem fazer. Não façam isso, jovens, em nome de Jesus. Senhor Deus, toda glória, toda honra, todo louvor, Senhor, eu dou a Ti. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida de Abraão, Pai, obrigado pelo servo de Abraão, Pai, que com fidelidade
serviu o seu Senhor. E que nós possamos também, ó Pai, olhar para este texto, ó Deus, e ter, Pai, essa segurança de Abraão em confiar na Tua palavra, e ter este compromisso de fé em acreditar como servo enviado, que nós também somos enviados do Senhor, ó Deus, para que o Teu propósito, ó Pai, seja colocado em prática, ó Pai, nas nossas vidas, na nossa família e diante da Tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajude, Pai, no nome de Jesus, os homens dessa igreja, Pai, a mim também, ó Deus, como Pai, a ser um homem que anda contigo, Pai, que eu possa crescer na fé, que os meus irmãos, Pai, possam crescer na fé, na leitura, na meditação da Tua palavra, Pai, para que possamos nós, ó Deus, homens, auxiliar as nossas esposas na autoridade que o Senhor tem nos revestido, ó Deus, a ajudar as nossas crianças, ó Pai, a tomar decisões, ó Deus, que venham estar diante da Tua vontade e do Teu propósito, ó Pai, para que estas crianças, ó Deus, na sua vida adulta, possam fazer as escolhas corretas, Santo Deus, e colocar em prática, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem desejado para elas, porque se o Senhor colocou elas, ó Deus, debaixo da orientação do Teu Evangelho, porque há uma vontade, um propósito para cada uma também, ó Deus, e que elas possam ser famílias abençoadas, ó Deus, e que possam ser luz e sal, Pai, diante desta terra, Senhor. Ajude esses homens, ó Pai, a terem um pouco mais de prática, um pouco mais de tempo, ó Deus, para ouvir os seus filhos, para conversar com os seus filhos, saber os seus desejos, os seus sonhos. Pai, não permitas, ó Deus, que o inimigo venha confundir a mente desses homens, ó Deus, e na hora que os seus filhos se aproximarem deles, ó Pai, que eles não façam chacotas, não use aquele momento com motivo de riso, ó Pai, venha constranger esses pequenos, ó Deus, que estão ainda caminhando pela fé. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, repreende, Pai, todo espírito, ó Deus, enganoso, e que estes homens, ó Pai, sejam valentes, ó Deus, e andam pela fé, Senhor, para que os seus filhos tenham eles como exemplos, principalmente Cristo como exemplos na vida deles, para que esses filhos, ó Deus, possam andar também, Pai, na mesma direção. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, por essa palavra. Possamos, nós homens, pegar essa palavra, guardar no coração e clamar a Deus por misericórdia, né, para que Ele nos capacite. Nós temos alguns minutos ainda até o início da nossa escola bíblica dominical. Como temos a transmissão online, então nós aqui no tempo precisamos aguardar, né, o horário, porque alguns irmãos podem realmente chegar apenas ali no horário que inicia, né, às 10 horas. Mas quero lembrar então você que está nos assistindo, logo depois que encerrar a transmissão, então às 11 horas e 15 minutos, então a cada domingo às 11 horas e 15 minutos, o vídeo então para as nossas crianças ali com uma história bíblica, né, apontando para as escrituras, ele vai ser lançado, né? Então ele já está pré-agendado ali. Essa semana eu e a Gabi gravamos aí os vídeos, né, desse mês todo, e cada semana então um pouquinho do que Deus tem para as nossas crianças. Então você não vai estar aqui presencialmente